Caríssimos fiéis, a Santa Igreja nos apresenta no Evangelho de hoje, ao Evangelho de Nosso Senhor acalmando a tempestade, após ter sido acordados pelos apóstolos assustados. Estavam, portanto, Nosso Senhor e os apóstolos numa barca no mar da Galileia, rumando para a cidade de Gerasa. Estava tranquila a navegação no começo, e Nosso Senhor, que era assediado pelas multidões durante o dia, aproveita para ter um momento de paz naquele barco, reclina-se e dorme. E eis que uma grande tormenta se inicia e deixa os apóstolos assustados. Nós podemos supor com segurança que, inicialmente, já que não recorreram ao auxílio de Nosso Senhor, eles colocaram em prática os meios sugeridos pela perícia da própria arte de navegar para enfrentar o perigo ameaçador. No entanto, o mar se enfurecia mais e mais, e a embarcação corria o risco de ser tragada pelas ondas. E assim, como um supremo recurso, eles recorrem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, salva-nos, pois perecemos. Essas palavras mostram o quão amedrontados estavam os apóstolos e como havia diminuído a sua confiança. Mas porque temiam, não estava Nosso Senhor com eles? Não é Ele que, sendo Deus, criou e governa os céus e a terra? Como poderiam eles temer? Pois bem, caríssimos, essa tempestade não apareceu por acaso. Deus não arma ciladas para nós. Ela foi a ocasião de Nosso Senhor manifestar o seu poder e confirmar mais uma vez os apóstolos na fé, dando um importante ensinamento com a sua autoridade divina. Nós, individualmente, e a própria Santa Romana Igreja, passam por tempestades. Nós passamos por tempestades, isto é, tribulações, frequentemente, por razões exteriores, mas também muitas vezes por razões interiores, como um vício não combatido, ou uma má inclinação, ou ainda se deixando levar pela tentação do desânimo. Seja como for, a questão é que teremos certamente na nossa vida sofrimentos. Inclusive, Santo Agostinho afirma que não pode ser considerado da classe dos filhos aquele que não passa por tribulações. Com efeito, se nunca temos tentações, se nunca temos sofrimentos, há algo muito errado. É em São Paulo, caríssimos, que encontramos a perfeita explicação para isso. Diz o apóstolo aos Hebreus: é para a vossa emenda que sofreis provação. Deus vos trata como filhos. E qual é o filho a quem seu pai não corrige? Se, porém, fosseis privados da correção, da qual todos são participantes, então seríeis bastardos e não filhos legítimos. Além disso, visto que nossos pais, segundo a carne, nos castigam, e nós os respeitamos, quanto mais não devemos ser obedientes ao Pai das nossas almas, para termos a vida. E aqueles castigavam-nos por um período de poucos dias, como bem lhes parecia. Este, porém, para nosso bem, para nos tornar participantes da sua santidade. Este trecho nos faz melhor compreender, caríssimos, quanto o aparente sucesso dos maus, suas delícias e prosperidades, muitas vezes podem significar um dos piores castigos. A privação das tribulações, a privação da correção, de fato,
acaba por nos privar da nossa união com a cruz de Cristo e, portanto, uma privação de crescer na santidade. O profeta Davi nos ensina no Salmo 9, como o ímpio diz em sua arrogância, não há castigo. Deus não existe. Diz em seu coração, jamais serei abalado, não hei de cair na desgraça. Este é o ímpio que diz. Donde, caríssimos, podemos dizer de Deus que, sendo Pai de toda consolação, é também o Pai de toda tribulação. Afinal de contas, através dela Ele nos corrige. Ele nos castiga a fim de nos emendarmos, pois jamais quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Em síntese, caríssimos, bons e maus passarão sempre por tribulações. O problema está na disposição interior de uns e de outros durante elas, conforme explica Santo Agostinho, que diz, apesar de os justos e os maus sofrerem o mesmo tormento, virtude e vício não são a mesma coisa, porque assim como com um mesmo fogo o ouro resplandece, descobrindo os seus quilates, e a palha fumega, e com o mesmo debulhador se quebra a espiga de trigo e limpa seu grão, assim também uma mesma adversidade prova, purifica e aprimora os bons, enquanto reprova, destrói e aniquila os maus. Por conseguinte, quando atingidos por uma mesma calamidade, os pecadores abominam a Deus e blasfemam contra Ele, e os justos o glorificam e pedem misericórdia. A diferença entre tão variados sentimentos consiste não na qualidade do mal que se padece, mas nas pessoas que o sofrem, porque revolvidos da mesma maneira, o lodo exala um fedor insuportável e o perfume precioso uma fragrância suavíssima. E enquanto isso, caríssimos, o Senhor dorme, deixando os apóstolos como que por conta própria, mas estando sempre presente. Dorme para, como o bom Pai, lhes dar uma importante lição, ensinar-lhes a sua pequenez e impotência, ensinar-lhes a necessidade que têm de recorrer a Deus e ensinar-lhes que Ele está sempre presente e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre, mesmo as tempestades. Caríssimos, diante da fragilidade nossa perante o mundo, chacoalhado por tantas misérias e catástrofes, tantos ataques aos bons, tantos ataques a Deus, à Santa Romana Igreja, tantos ataques à fé, tantos ataques à Santa Missa tradicional, tantos ataques àqueles que buscam tão somente permanecer fiéis à fé que foi transmitida pela santa tradição, permanecer fiéis à revelação que nos foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo, permanecer fiéis ao legítimo culto de Deus. Diante do próprio sofrimento que muitas vezes nos assola, o espírito humano é levado a perguntar-se: onde está Deus? Por que, afinal, Ele não vem ao socorro da Santa Igreja? Por que Ele não vem defender os seus direitos? Por que Ele não vem em meu socorro, eu que peço todos os dias o auxílio dEle? Assim também os apóstolos, assustados pela tormenta, clamam a Cristo que dorme: Senhor, salva-nos, pois perecemos.
Nosso Senhor, antes mesmo de acalmar a tempestade, repreende-lhes a falta de fé e confiança. Porque tendes medo, homens de pouca fé? Com efeito, caríssimos, com estas palavras, é como se ele lhes dissesse: não vos lembrais de quem vos mandou entrar na barca? Não vos lembrais de quem está na barca convosco? Acaso pensais que ignoro o que havíeis de passar? Acaso acham que vos coloquei em uma cilada? Por que vos preocupais assim, se eu, que sou o Senhor do universo, estou convosco? Por acaso achais que vos prego peças? Achais que vos coloco em enrascadas, das quais não podeis sair? É por isso mesmo que ele lhes diz no final: homens de pouca fé. Porque embora crescem nele, não achavam que estavam amparados. Eles, de fato, estavam crendo mais na própria fraqueza, diante do mar revolto, do que na onipotência do Senhor. Davam mais ouvidos ao próprio medo do que a fé que deveriam ter no Senhor, que entrou com eles na barca. Nosso Senhor os provoca, porque tendes tanto medo. Se tivesseis fé, não vos perturbarias desse modo, porque nada sucede, quer neste, quer no outro mundo, sem que eu o tenha previsto e permitido desde toda a eternidade. Nosso Senhor não nos prega peças. Nosso Senhor não é um mestre cruel que se diverte à custa dos nossos sofrimentos. Nosso Senhor não nos engana. Se nós passamos pelo que estamos passando, é porque merecemos e é porque Deus nos ama. E nós temos aí a oportunidade de, nessas tribulações, crescer na santidade, ganhar méritos para o céu e pagar pelos nossos pecados. O que nós precisamos, antes de tudo, é ter um olhar de fé e não um olhar meramente humano, justamente enxergar a realidade sobrenatural, enxergar a consequência sobrenatural das nossas escolhas, ver que Deus nos ajuda, Deus nos dá a graça e Deus nos mostra o caminho para a eternidade. E qual é esse caminho? Tomar todos os dias a nossa cruz e seguir nosso Senhor. Segui-lo no Calvário, pois é pela cruz que nós vamos chegar à salvação. É pela cruz, pelo sinal da cruz, que nós somos abençoados. Não importa por quais sofrimentos estejamos passando, sempre reconheçamos com fé que o Senhor não deseja nem permite nada que não manifeste a sua bondade e o seu cuidado por aqueles que o amam e buscam. Diz São Paulo aos Romanos: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Nas dores e dificuldades que Ele nos envia, temos de ver um sinal de que é em tais circunstâncias, por piores que pareçam, que Ele nos dá a conhecer o seu amor, provando-nos a fidelidade, pedindo-nos uma fé mais firme, chamando-nos a um abandono mais pleno e filial à sua santa providência. E é justamente nestas ocasiões que Ele nos dá as graças necessárias para nos santificar-nos. Caríssimos, Deus não nos prega peças.
Entreguemo-nos hoje confiadamente aos braços de nosso Deus e Senhor. Rendamos-lhes graças pelas contrariedades em que nos tem posto, porque só Ele sabe de que cruzes nós necessitamos para, vencidas as tribulações deste nosso Calvário, podermos depois triunfar com Cristo na glória da eternidade. Deus não nos prega peças, mas Ele nos dá os caminhos e as graças necessárias para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.